Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo e amiga que tem assistido os nossos vídeos que temos postados diariamente em nosso canal no YouTube. Agradeço muito a sua gentileza, a sua atenção e gostaria que vocês continuassem fazendo comentários, sugerindo temas inclusive, isso é muito importante, e que pudessem também se inscrever no nosso canal, se possível deixando lá um like, se vocês gostarem do vídeo. A política e o espiritismo. Neste ano, nos aproximamos de mais uma eleição para a escolha de governantes, dessa vez para as nossas cidades. O desejo de mudanças, o inconformismo frente às atitudes de políticos corruptos e a aparente impunidade dos transgressores estão presentes nos pensamentos de grande maioria dos brasileiros. Mas qual é a nossa cota de responsabilidade frente a esses acontecimentos? Allan Kardec, na questão 215 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? A resposta: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puro, conforme a elevação que tenham alcançado. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os espíritos. Naqueles em cujo seio se encontre, eles se acham no meio que lhes é próprio. Assim, estamos sintonizados de alguma forma com os espíritos que compõem a família brasileira, encarnada ou desencarnada, em maior ou menor grau, devido a débitos do passado ou necessidades de novos aprendizados. É necessário que a gente se lembre que na reencarnação não existe erros de endereço. Nascemos no Brasil pela necessidade que nós temos de estarmos aqui nesse país extraordinário, mas que precisa certamente se equilibrar, se erguer e tornar-se a pátria do Evangelho, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E essa é uma tarefa que nós todos, espíritos encarnados aqui, temos. Quando nós observamos o que ocorre na política brasileira, estamos vendo um reflexo da sociedade brasileira, que ajudamos a construir. O governante corrupto não se tornou corrupto quando assumiu o seu cargo. Ele já era corrupto quando cidadão. Nossas escolhas e modos de agir hoje ditarão os governantes que teremos amanhã. E hoje nós temos as redes sociais. As redes sociais estão sendo aos poucos inundadas por pré-candidatos, tanto a vereadores como a prefeitos também, todos eles oferecendo-se para serem os nossos representantes. E nós, como eleitores, temos a responsabilidade de escolher aquele que seja certo. Então, nossas escolhas e modos de agir ditarão os governantes que teremos amanhã. No entanto, é inegável que está ocorrendo um amadurecimento na maneira de pensar e agir de muitos cidadãos. Assim como no plano espiritual, espíritos esclarecidos trabalham incessantemente para que as mudanças ocorram da melhor maneira possível, tenhamos a certeza de que estamos sendo convidados para colaborar com essas mudanças. É preciso agir de maneira cristã para com o próximo, exigindo pacificamente os nossos direitos e cumprindo os nossos deveres, educando os nossos filhos através de exemplos éticos e morais, orando pelos nossos governantes para que tenham disciplina e forças para vencer as tentações do poder, visto que poderíamos ter sido nós que cometemos os mesmos equívocos em outras reencarnações. Por isso Jesus apropriadamente nos ensinou: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Valorizar o nosso voto, pesquisando, apoiando e escolhendo
quem esteja mais preparado para pensar no bem comum do que em si mesmo. São atitudes que podemos realizar para colaborar com as mudanças que a pátria do Evangelho necessita. Assim, nosso silêncio por ausência ou omissão pode trazer consequências maléficas à sociedade. O cristão é convidado, pelos conhecimentos das lições de Jesus, a não ser omisso, pois, caso contrário, estaria indiretamente contribuindo para o mal. Temos aqui uma frase atribuída a Platão, que tem sido postada muitas vezes nas redes sociais. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos maus intencionados. O preço que o homem paga por não se envolver em política é ser governada por aqueles que são mal intencionados. Frase atribuída a Platão. O voto é uma procuração que se passa ao candidato, para que, se eleito, ele haja em nosso nome, a bem da coletividade. É a nossa maior manifestação de amor e respeito ao povo, o nosso voto. Não votar, anular o voto, omitir-se, é apoiar as forças do mal, é permitir que os maus sobrepujem os bons. Para que o espírita tenha critérios de avaliação do candidato, analisa sua conduta como membro de uma família, no exercício da atividade profissional, o seu interesse e envolvimento em ações comunitárias. E as redes sociais estão nos oferecendo isso, trazendo para nós, então, todos os dados dos candidatos. Cabe a nós, então, termos interesse em escolher realmente aquele que, aparentemente, é bem intencionado. Se ele não o for, na próxima eleição, nós não votaremos mais nele. Simples assim. Porque nós podemos nos enganar nas nossas escolhas, claro. Com seu respeito aos princípios contidos em O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, onde estão os conceitos o bem e o mal, a sociedade, o trabalho, o progresso e a igualdade, justiça e o amor, são exatamente esses princípios que nós devemos observar nos candidatos. Mais uma outra coisa, não se deve levar as questões políticos partidárias para dentro do centro espírita ou instituição espírita. O espírita pode se candidatar? Não só pode, como deve, claro. Mas o centro espírita não pode ser um local de palanque. Ele pode usar, claro, as redes sociais para fazer, então, a propaganda, então, de si mesmo, mas acho que não deveria usar o nome da doutrina espírita. Olha, eu sou espírita e sou candidato, espero que os espíritas votem em mim. Não é bem assim. Estes, ou estas devem ser debatidas no seio da sociedade, mas o espírita deve estar consciente e responsável na aplicação dessas questões, visando sempre o bem comum. Então, amigos, mais uma eleição. A cada 2 anos temos eleições. Que nós possamos ser responsáveis, então, pelo voto. Não nos alienarmos. Não anular o voto, não votar em qualquer pessoa, não votar por brincadeira, por gozação, como costuma se dizer. O voto é realmente um cheque em branco, praticamente, que nós damos para alguém tomar decisões em nosso nome, porque ele só vai assumir o seu posto se nós votarmos nele. Assim, ele naturalmente tem o direito de agir, porque ele recebeu os votos. Então, que nós tenhamos a responsabilidade de, no dia da eleição, realmente termos consciência de que aquele candidato que nós estamos escolhendo seja verdadeiramente um homem ou uma pessoa de bem.
Era isso que tínhamos para os amigos neste vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.